Olá você, telespectadora, olá você, telespectador da TV Cultura. A partir de agora você acompanha a edição desta sexta-feira, 1º de dezembro já, do Opinião Litoral. Vai participar o Roberto Mohamed e ele vai falar um pouquinho da nossa convidada que a gente recebe com muito prazer, com muita honra, mais uma vez aqui, a Cláudia Matarazzo. Falar da Cláudia é me pedir para ficar repetindo o que eu falo sempre na TV, e ela já esteve aqui no programa outras vezes. A Cláudia não é só uma consultora de estilo, de etiqueta, é uma das pessoas mais preparadas e inteligentes que a gente já teve aqui nessa bancada. E o legal quando ela vem é que a gente não precisa ficar falando só de etiqueta cerimonial, a gente pode falar de tudo, porque ela também já está, como eu, entrou na fase do sem freio. Cláudia, eu quero começar pedindo para a produção passar um vídeo. Ele tem uns 2 ou 3 minutos, mas eu estou louco para saber se você concorda com o que eu vi. Davidson, por favor. Ai, meu Deus, e a surpresa? É vídeo surpresa. O Exército nunca foi intruso na política. Ele sempre foi instrumento da vontade popular. 64 foi uma exigência da sociedade. As mulheres nas ruas pediam o restabelecimento da ordem. Os empresários não queriam ver seu patrimônio estatizado pelo golpe de esquerda que se avizinhava. A mídia clamava pelos militares. Toda a Igreja Católica pedia a Deus para que os militares assumissem. A OAB e a ABI eram as mais exaltadas em prol dos militares. Em 2 de abril de 64, o Congresso Nacional, e não os militares, cassou o mandato de João Goulart. Em 9 de abril de 64, esse mesmo Congresso elegeu Castelo Branco para presidir o Brasil, inclusive com o voto de Ulisses Guimarães. Foram 20 anos de pleno emprego, segurança, respeito aos humanos direitos. Passamos da 49ª para a 8ª economia do mundo, mesmo com 2 crises do petróleo. Só no governo Médici foram construídas 15 hidrelétricas. Com Geisel e Figueiredo, veio Itaipu Binacional e também a usina de Angra. Sem as obras dos militares, o Brasil não existiria. Os ministros eram escolhidos entre administradores e não entre políticos. O mais curioso aí... Foi pegadinha, porque eu não sabia que ia passar esse vídeo. Não, isso foi Isso, quando ele era presidente, foi ou foi numa formatura da AMAN, ou foi numa leitura de ordem do dia de uma unidade militar de Brasília. O problema é quando você tira de... O Bolsonaro fazia muito isso, e é aí que eu vou chegar nessa questão da polarização que a gente tem no país. Quando você tira as coisas de contexto, você consegue manipular o sentido do fato. E quando ele fala do voto do Ulisses Guimarães, por exemplo, o MDB não tinha sido nem criado. E os militares garantiram que iriam ficar no poder até a eleição de 67. Queriam garantir a realização das eleições de 67. O Congresso Nacional estava, como disse o Eduardo Bolsonaro uma vez, com um cabo e um sargento na porta. Por isso que eles votaram aquilo. Cláudia, a gente está vivendo hoje um momento em que jornalismo ficou uma coisa tão banalizada, não só pela desnecessidade do diploma, mas porque qualquer idiota pega um vídeo ou uma cena, ou um fato, e consegue na internet, dentro dessas bolhas de redes, falar o que ele quiser, distorcendo os fatos e principalmente retirando de contexto. Então vamos lá, por partes. Vamos por partes. O jornalismo hoje ainda existe? Então, o jornalismo, eu acho que hoje o jornalismo não só ele ainda existe, como ele é mais necessário do que já foi. Porque, agora, só voltando a esse vídeo ele tem uma coisa, tem um monte de inverdades, porque a gente passou 4 anos ouvindo coisas tiradas de contexto, inventadas, fakes, etc. Mas a gente tem que lembrar uma coisa, tem militares e militares, e não dá para comparar os militares de 64, 70, alguns militares que foram sendo gestados nesses últimos anos. Não sei se estou falando besteira, mas foi o que eu senti, porque a gente via militares agora esses últimos 4 anos, né? O Pazuello é quer dizer, você vê um Pazuello é um militar agora,
Não é um militar que dê para comparar com militares com quem eu trabalhei quando eu estava no Palácio dos Bandeirantes, por exemplo, né? Eu trabalhei com militares muito bacanas. Então, tem militares e militares. Essa história de demonizar, eu acho muito ruim. Polarização que você falou. Gente, as pessoas têm muita preguiça agora. Ninguém mais lê jornal, mal e mal leem as redes sociais, porque não leem, ficam ouvindo esses vídeos idiotas, que são vídeos de impacto, né? E não querem, assim, elas não querem elaborar aquilo, elas querem ter um lado. Que história é essa agora? Tudo você tem que ter um lado e não tem meio, não tem centrão. As pessoas, né? Não existe mais um equilíbrio. É tudo no lado ou de um ou do outro, senão você é meu inimigo. Eu já virei comunista, de repente, porque não gostava do governo anterior, virei comunista. Não sou comunista, mas... né? Então eu acho que a gente está vivendo um momento, voltando ao teu jornalismo, que se vai deixar de existir, não vai deixar de existir. Bom jornalismo, acho que é necessário, essa pesquisa do jornalista é muito importante, né? Como é que chama? Investigação, né? Porque o jornalismo investigativo mais do que nunca é necessário. E, claro, facilitou a comunicação, as tecnologias facilitaram a comunicação, mas também jogam muita coisa errada, muita coisa fake. Aí as pessoas se enganam e elas têm preguiça e elas repassam, né? Então eu acho que está faltando a conversa, porque ninguém mais conversa, só manda o vídeo, né? Então acho que é isso aqui falta, ao vivo. Eu recebi esse vídeo também da mesma pessoa que mandou para você e eu respondi assim, olha, tem muita distorção aí, né? Porque ele é apresentado por alguém, o Bolsonaro, que diz que o livro de cabeceira dele é do Brilhante Ustra, que não é que é acusado de torturador, é condenado por tortura, é condenado, não é por tortura. Então esse período teve censura, teve tortura, e teve um fato que pouca gente lembra, os militares pegaram o Brasil em 1964 com uma dívida externa de $1 bilhão, que eles diziam que era inaceitável, e entregaram 21 anos depois com uma dívida externa de $100 bilhões, ou seja, multiplicaram por 100 a dívida que eles diziam que era inaceitável. Mas tem uma questão aí que é muito importante, porque quando se fala de democracia, eles falam de democracia, que é preciso fazer uma limpeza. Eu faço sempre duas perguntas, porque eles falam de corrupção e o Bolsonaro mais para frente nesse discurso fala de corrupção quase zero, que é uma mentira. Todas as grandes empreiteiras envolvidas na Lava Jato começaram na ditadura militar. Camargo Correia, OAS. Os grandes políticos que hoje todo mundo diz que tem nojo, nasceram na ditadura militar. Antônio Carlos Magalhães, Jader Barbalho, Renan Calheiros, todos esses caras começaram suas carreiras políticas, Fernando Collor de Mello, na ditadura. A ditadura gestou os corruptos de hoje. E eu acho curioso quando a direita fala como se os políticos de direita fossem corretos. Os grandes corruptos do Congresso Nacional são de direita. Quer dizer, aqueles que... eu acho que hoje existe uma coisa, Cláudia, e aí você falou bem, parece que as pessoas querem alguém que as tutele. Elas querem um lado, elas querem pertencer a um lado. Elas têm medo de escalar o muro e olhar do outro lado. Elas querem ficar ou do lado de cá ou do lado de lá. Escalar o muro, olhar a paisagem, dar uma estudada. E se eu quiser ir para o outro lado ou para esse? Não posso passear do lado de lá do muro? Não. Temos um muro de Berlim aqui, né? E assim, ou eu sou de um lado ou eu sou do outro. Não posso passar para o outro lado. Que isso? Em 2023... Tem uma outra coisa que a gente vai discutir agora, depois no segundo bloco, e eu vou pedir para você falar sobre isso. Você chegou a ver uma entrevista da Aniele Franco, a secretária da Igualdade Racial, falando que todas as expressões que não devem mais ser faladas, tal. Eu queria saber a sua opinião sobre essa... Porque chega a ser ridícula a entrevista dela quando ela entra dentro de questões culturais que não tem nada a ver com racismo, mas estão transformando em racismo. Eu acho que... Bom, nós vamos fazer intervalo primeiro, né? Então vamos para o intervalo e na volta a gente comenta, a Cláudia comenta essas expressões que são associadas, algumas devidamente, mas muitas indevidamente ao racismo.
Voltando com a opinião litoral, nesta sexta-feira o comentarista é o Roberto Mohamed e a gente recebe com muito prazer a Cláudia Matarazzo. Então, a entrevista da Aniele Franco, é isso? Olha, eu tenho uma coisa a dizer, assim, logo que a Aniele foi designada como ministra, ela deu a primeira entrevista, aí falava do preparo dela, que é uma pessoa até preparada, estudada, tudo. Mas o que eu acho? Minha opinião, tá? Do poder. Eu nunca tive tanto poder, eu sempre estive muito perto do poder por conta de ter trabalhado com políticos, etc. E o poder meio que embriaga, as pessoas começam a acreditar que elas podem tudo, mas assim, não é podem tudo no sentido se eu quiser eu pego, se eu quiser eu prendo, não. É assim, não, se eu repetir muito isso, as pessoas vão acreditar. Então essa história das expressões é assim, eu vou mudar o mundo e vou proibir determinadas expressões, porque eu acho que isso aqui é racismo. Muita coisa pode ser racismo mesmo, muita coisa pode ter lá para trás uma conotação ruim mesmo. A gente teve um passado escravocrata, somos um país com racismo, sim. Agora, daí a você começar a proibir um monte de expressões e querer mudar a língua, e querer mudar as formas, eu acho que é complicado. Porque daí vira uma relação muito complicada com tudo, com o cotidiano. Aqui tem as expressões, é isso? Não, ainda não. Aqui é o quê? Ah, não, aqui é outra coisa. Então, mais embaixo. Mais embaixo. Aí voltando só, porque você estava falando da direita, que os grandes exemplos de corrupção vêm da direita, e do ex-presidente Bolsonaro, que fala que o governo dele era um governo absolutamente impoluto. Quando a gente pensa que esse homem detonou o teto de gastos em 800 bilhões de reais, você fala, tem alguma coisa errada, né? Então eu queria que você comentasse isso agora, já que... Em relação a essa questão do teto, não dá para conversar com o bolsonarista, porque eles vivem numa bolha e eles negam tudo isso. Aí, né? Número não mente. E principalmente pelo fato de que, se ele tivesse furado o teto com obras, com reformas, a gente entende. Mas, por exemplo, até hoje ninguém explicou a corrupção que aconteceu, por exemplo, no Ministério da Saúde, na gestão do Pazuello, no Rio de Janeiro, porque as duas capitais, São Paulo e Rio, têm prédios, unidades do Ministério da Saúde. E ele colocou 2 militares, um em São Paulo e um no Rio de Janeiro. E o do Rio de Janeiro contratou obras de reforma do prédio sem licitação com uma empresa de fachada que descobriram que não tinha endereço real e que já tinha sido contratada sem licitação para 2 unidades do Exército comandadas por aquele coronel. Quer dizer, só para dar um exemplo, a corrupção é inerente ao governo brasileiro pela estrutura de poder que se montou no país. E aí a gente cai nessa questão que eu falei da Aniele. Você descreveu de forma sensacional, porque esta mulher no Ministério, a única coisa que ela fez até hoje foi gastar toda a verba do Ministério com passagem aérea e hospedagem para ela e a assessoria fazer reuniões pelo Brasil ou ir para o exterior para não fazer absolutamente nada. Eu já tive uma experiência, Cláudia, que foi muito engraçada. Eu estava na TV Justiça gravando um programa, um programa da Apamages, com o Márcio França, inclusive, e de repente no meio do programa eu falei, isso aqui parece o samba do Crioulo Doido. Eu estava falando de uma música. Pode falar. Pararam a gravação. Na hora, que eu não podia falar aquilo. Eu falei, então, tem um cantor de rap chamado Crioulo, não pode falar o nome dele. É difícil, então, é difícil. Porque eu acho que o racismo ele não se dá por palavras, ele se dá muito mais por atitudes, por tom de voz, pela forma de você lidar com as circunstâncias. Não é assim, a palavra, né? Palavra também, mas assim, eu não posso falar, nossa, sei lá, outro dia eu estou tentando lembrar o que era, que outro dia falou assim, não pode mais falar isso. Falei, nossa, será? Sabe qual é o problema? Eu discuto muito essa questão com a minha filha. Eu entendo que as expressões fazem parte do racismo estrutural. Ela me convenceu mais do que eu consegui convencer. Mas as expressões que você fala são mercado negro... Não, mercado negro, não inveja era branca, isso, era mercado por causa negro. do... Inveja branca. Mas é por causa do negro.
E aí vem o desconhecimento da língua portuguesa dessas pessoas que estão no poder e que acham que podem dizer o que a gente vai fazer acontecer. Nenhuma pessoa é preta. O ser humano não pode ser designado como preto, porque preto é uma cor. Preto é ausência de luz. Preto é ausência de cor, para quem não sabe. É mais racista preto do que negro. Exatamente. A expressão negro na língua portuguesa não tem nada a ver, e aí vem a ignorância de fazer tradução literal das coisas. Tudo isso começou por causa da palavra nigger em inglês. Nigger é pejorativo, em inglês é nigger, pejorativo. mas tem um sentido pejorativo. E não se traduz nigger como negro. Não. Para o americano, nigger tem um outro sentido. Estava ligado à escravidão. É a pessoa que não vale nada. Como John Lennon fez uma música, Woman is the nigger of the world. A mulher é o negro do mundo, mas não é o negro nesse sentido, se traduziu erroneamente. A raça é negra, não é preta. Estão distorcendo a língua portuguesa. Não, e aí tudo que você fala de negro, tudo que você fala de negro, passou a ser considerado ofensivo. E amarelo, quando o branco negro tem como manga fruta e manga de camisa. Eu uso as expressões como negro remetendo à escuridão, mas também negro, a interpretação positiva que é a da raça. Eu acho um absurdo as pessoas que se apropriam de expressões, principalmente lá de fora, para criar um tipo de racismo, e a gente tem o racismo estrutural aqui, não há dúvida. Não precisamos de mais. Mas a gente não precisa importar, racismo, um afirmativismo que existe num país onde alguns estados ainda rearranjam os seus distritos eleitorais, porque nos Estados Unidos cada um tem a sua normatização eleitoral, quando um distrito tem mais negros do que brancos. Pasmem, isso acontece em alguns estados, principalmente na Carolina do Sul. Existem estados americanos onde o estado, cada vez que um distrito tem maioria negra, ele rearranja os distritos para sempre ter maioria branca. Pasmem, mas isso ainda existe naquele país. Então, por favor, vamos começar a pensar antes de falar. E aí entra outra questão, Cláudio. Parece que as pessoas pararam de pensar por preguiça. Não, pararam de pensar por preguiça porque eu não tenho tempo, e também essa coisa do não tenho tempo, mas estou sempre aqui, né? Perdendo tempo aqui, mas não tenho tempo. Então desliga um pouco das coisas, não é tudo que você tem que dar conta, não é tudo que você tem que acreditar, questiona, tem um vídeo que você recebe que te incomoda, deixa eu assistir esse negócio de novo para ver se é isso mesmo. Nem responde, deleta o vídeo se estiver incomodando muito, ou questiona, né? Mas não é para acreditar em tudo. Como assim? Agora, Cláudia, tem um trabalho que você está fazendo na internet há algum tempo, quando primeiro você foi para a plataforma por causa dos cursos. E aí você agora você publica, acho que a cada 2 ou 3 dias, questões que são enviadas para você por pessoas pela internet. Que é a dificuldade que as pessoas têm de interagir presencialmente, né? É o comportamento de uma forma geral, do dia a dia. E uma coisa que eu tenho notado, Roberto, ainda falando nisso, as pessoas, elas estão muito mais ligadas no dinheiro, nos números, eu só vou na festa, eu vou dar a festa porque aí eu vou ganhar uma grana. Aí já manda o convite falando, tua cota é tanto, traz a carne, traz a cerveja, e tem que ser tal carne, e tem que ser tanto de cerveja, e agora tem a festa presente de aniversário. Essa é de verdade. Quando eu vi, eu falei, não é possível. Era uma senhora de 70 anos que tinha recebido o convite, me mandou, falou, olha, eu estou tentando entender. Então a pessoa mandava o convite e falava assim, olha, se você quiser dar uma cota do bolo é tanto, a decoração é tanto, não precisa me comprar presente, mas manda o Pix referente a isso. Que isso? Quer dizer, a gente está nesse nível de pobreza que não pode abrir a casa e oferecer meia dúzia de refris? Não precisa fazer bolo desse tamanho. Mas agora, como assim? Antigamente você abria a casa e era o que dava para fazer. Agora todo mundo quer mostrar uma produção maravilhosa às custas do convidado. Aí o convidado sempre pergunta, o que eu faço? Eu falo, não vai. Não vai, não paga. Você quer ir numa festa dessa? Né? Eu não sei, eu acho muito difícil essa relação agora. Tudo é dinheiro, casamento é tudo manda o Pix também. Onde começou isso? Em São Paulo? Não, começou faz tempo.
Começou com os sites de casamento há um tempo atrás já, um bom tempo atrás, mas aí tudo virou cota. Eu acho que site de casamento é legal você poder comprar, ó, uma massagem a 4 mãos, é o que eu vou te dar, beleza, é o que os noivos estão sonhando. Agora, qualquer festa vira Pix, batizado com Pix, sabe assim? É mesversário, socorro. Meu, o mesversário é assim, você convida os avós e fala, ó, tá fazendo 2 meses, 3 meses, 5 meses. Precisa fazer mesversário com cascata cor-de-rosa, se for menina. Aí não há bolso que aguente. Aí, e os coitados amigos só no Pix? É muito chato isso, gente. Vai acabar todo mundo sozinho. Né? E fulana de novo, vou bloquear, que já lá vem festa Pix, né? Não dá. Opinião Litoral para o intervalo, é bem rapidinho, fica com a gente. Voltando com a Opinião Litoral, que tem a participação nessa sexta-feira do Roberto Mohamed e da Cláudia Matarazzo. Cláudia, tem alguns desses vídeos que você já começa dizendo não acredito no que eu ouvi, porque são perguntas das pessoas e mandam para você, e você já começa demonstrando não acreditar na pergunta que fizeram. O comportamento das pessoas hoje é uma coisa que merecia ser estudado pela ciência, porque todo mundo acreditava que a pandemia ia tornar a humanidade melhor, e tornou a humanidade muito pior. Ser síndico de prédio, por exemplo, hoje, é uma pena para qualquer pessoa, porque ele tem que administrar conflitos que chegam à violência. Exatamente. Mas você conta cenas de festas, ou perguntas que as pessoas te fazem sobre festas, que mostra que parece que as pessoas estão desaprendendo a pensar nos outros, ou desaprendendo regras normais de convivência, não de etiqueta. Completamente. Você ainda se surpreende com isso? Porque etiqueta, assim, é uma convivência melhorada, tal, lapidada, mas a convivência básica, as pessoas não têm... Olha a sogra convidou a moça para almoçar, a moça foi. Chegou lá assim, não, era para ela cozinhar. Falou, ó, tá aí as coisas, cozinha. Como assim? Então, é piada, né? Mas acontece na vida real, não tem a menor graça. Pensa a situação de Sanora. Então, tem coisas, e muita gente, eu vejo às vezes nos comentários, a pessoa fala assim, não, minha casa, minhas regras, eu faço como eu quiser. Não, querida, não é a sua casa, as suas regras. Quando você abre a tua casa, a prioridade é o teu amigo, o teu convidado. Não é só do teu jeito. Se você tem jeito que faz diferente, sabe, respeita a diferença do outro, né? Ninguém mais respeita. Todo mundo quer do jeito dele, do meu jeito. Eu quero ter razão, né? E fique feliz. Porque nem sempre, né? Às vezes você não precisa ter razão, mas você fica feliz. Pronto. Concorda, né? Pronto. É curioso, porque você falou agora da nora que convida a sogra, porque quer que, na verdade... Não, a sogra que convidou a nora. Que absurdo. Mas justamente as pessoas estão perdendo aquela noção de civilidade, e principalmente de se colocar no lugar dos outros. Exatamente. Que é uma regra básica de convivência. Quando você fala esse tipo de coisa, você recebe uma enxurrada de respostas do tipo, isso aconteceu comigo, e aí te surpreende mais ainda por ver que aquilo é comum? Não, recebo muito. Teve uma que agora, era um pai que foi no buffet infantil. E aí ele perguntou pro coitado garçom do buffet, falando assim, eu quero saber se esse bolo aí de chocolate é 80% cacau. O garçom falou, olha, é um bolo de chocolate, não sei se é 80% cacau. Acho que não, é um bolo normal, mas buffet infantil, criança come bolo de chocolate normal. Ele falou, não, mas que absurdo. Aí daí espinafrou o garçom porque tinha que ter um bolo de chocolate pro filho dele que comia chocolate amargo. Que isso? Criança come bolo, ponto. Nem percebe que bolo está comendo. Então, as pessoas estão loucas, né? E aí, uma outra mãe, aí veio o comentário, respondeu a tua pergunta, falou assim, aconteceu comigo, eu, numa Páscoa, dei ovo de chocolate X, falou uma marca super popular ali, e aí uma mãe da escola falou que a filha dela só comia chocolate Calibut. Tá bom pra você? Como assim? Às vezes você recebe um presente e fala, não, esse não, eu só como um do outro. Esse é vagabundo. A humanidade está piorando muito, né?
Então, eu acho que isso também é reflexo de termos passado 4 anos, praticamente dentro de casa, e sempre recebendo muita agressão pela televisão, porque a gente teve um governo, uma autoridade muito agressiva, e ninguém vai me convencer que não, né? Então todo mundo se achou no direito, e isso é fato. Você vê o chefe da nação xingando, falando, jogando um contra o outro, você fala assim, também posso, liberou para isso, e não era, né? Não era bem assim. Aí já sei que tem um monte de gente que fala assim, não, mas e o Lula, então você prefere o Lula? Não, primeiro eu prefiro. Agora, o Lula, ele pode ter um monte de defeitos, mas ele não faz esse nível de agressão ao vivo, o tempo todo dia. Então as pessoas ficaram desestabilizadas, a palavra é essa. As pessoas estão completamente desestabilizadas, agressivas, é difícil. E a gente nota, quando a gente fala dessa falta de convivência das pessoas, que é o hábito, o celular tem uma grande participação nisso, Cláudia. Por exemplo, você sente falta de falar no telefone? Muita. O WhatsApp foi uma coisa tão positiva assim? Não, eu sinto falta de falar para a pessoa, ouvir o tom da voz. Às vezes, eu até prefiro áudio do que mensagem, já que é para não falar ao vivo, eu prefiro que me mande um áudio até. Mas eu sinto falta de telefone. Mas o áudio, nem sempre você pode ouvir, né? Às vezes você é desagradável, né? Você tem urgência de saber aquilo. E não, você então, está numa aí sala vem onde a você não pode etiqueta sair, do né? WhatsApp que eu brinquei. Olha, já temos uma etiqueta de mensagem. Vai mandar áudio, manda legendado. Fulano, olha, ouve mais tarde porque não tem urgência. Beleza, você já sabe, não dá aquela ansiedade. Olha, ouve agora porque é sobre tal projeto e depois você me responde. Aí você já dá para saber o que é. Então manda legendado, principalmente áudio profissional. Sobre tal coisa. E não adianta mandar áudio de 6 minutos, né? Então você manda de 1 minuto sobre tal coisa do projeto. Aí, olha, e sobre aquela coisa, de novo mais 1 minuto. Por que isso? Porque eu sou chata? Também, mas porque o teu cliente, teu fornecedor ou quem for, quando for procurar o assunto, facilita muito para ele. Ele fala, peraí, deixa eu ver onde é que ele está me explicando sobre isso. Tá aqui, tem a legendinha, é sobre A, B ou C, né? E aí fica mais fácil, porque é uma coisa oficial, você está falando de trabalho, né? Então, quer dizer, a gente teve, eu acho até positivo, a gente ter que criar regras de etiqueta para determinadas coisas novas, isso é bom. É muito mais rápido do que fazer lei, porque hoje a gente tem um problema muito grande que a tecnologia avança num tal e o nosso arcabouço de legislação não acompanha. Essa nova etiqueta da convivência por meios digitais, ela está começando a se consolidar ou as pessoas ainda não estão nem aí? Eu acho que muito devagar, sim. As pessoas já não eu acho que, assim, claro que você tem barracos nas redes o tempo todo, mas eu acho menos. Quando existe, dependendo do perfil, lógico, mas quando existe, as pessoas procuram um freio, falam, não, peraí, calma, não é por aí e tal. Então, aos poucos vai, né? As pessoas estão percebendo que elas não podem falar o que querem, que elas não estão necessariamente protegidas pela tela do computador ou do celular, porque a resposta é redundante, rápida e massiva, né? Agora, Cláudia, você viveu um momento, e a gente, você falou dos 4 anos, eu não queria nem tocar em política em si, mas mais uma questão de política eleitoral. Eleitoral não, uma política de incentivo cultural. A gente passou por 4 anos em que se tentou destruir a classe artística por conta dos desvios ocorridos na Lei Rouanet. E a gente nota que este governo tem sido mais comedido em questão da utilização da Lei Rouanet. Me parece que se notou os desvios, isso acabou ferindo um pouco os brios da classe artística, que quer provar que não precisa usar. Só que a gente teve, por exemplo, durante aqueles 4 anos de acusações desse tipo, eu assisti uma entrevista do Antônio Fagundes, aqui na TV Cultura, em que ele dizia, eu nunca usei Lei Rouanet. Eu tenho os meus patrocinadores que patrocinam as peças em troca da propaganda. Não é como o Bradesco que usa a Lei Rouanet para trazer o Circo de Soleil, em que ele ganha clientes, ganha tudo, toda aquela propaganda é paga pelo contribuinte, porque ele está batendo do imposto de renda. Você acha que houve essa conscientização de parte tanto da classe artística quanto dos empresários
de ter um pouco mais de vergonha de desvirtuar o uso da Lei Rouanet, ou continua na mesma coisa, a gente só não está tendo divulgação? Eu não tô tão enfronhada no meio artístico para saber, eu não gostaria de dar uma opinião, mas eu acho que assim, claro, eu acho que a classe artística não é nem que está com mais cuidado. Primeiro, houve um grande desânimo, houve um grande desmonte, então até você se levantar e começar a usar, a perceber os caminhos de novo, eu acho que demora um pouco. E a própria lei, ela, se não me engano, ela tá passando por modificações, né? Então também acho que espera-se, vamos ver como é que vai ficar. A Lei Rouanet não é tão facinha, né? Ela demora também para ser aprovada. Eu acho que tudo isso contribui para que não tenha havido uma grande retomada ainda, porque também não está fácil, né? A gente está vindo aí de um grande desmonte. Não sei, mas eu acho que, claro, sempre a gente vai aprendendo, né? Como você falou, esse governo está muito mais comedido. Pô, esse é o terceiro governo, tem que ficar mais comedido mesmo, né? E a gente tem mais é que torcer para que sobreviva. E, Cláudia, tem um lado teu que pouca gente conhece, só que quem acompanhava a política, tá? Você foi chefe de cerimonial. E num governo de um cara que eu sempre reputei como uma das maiores cabeças desse país, você pegou 2 governos, mas um deles, o José Serra, que é um cara que pode ter as pessoas podem discordar da forma como ele faz política, mas o José Serra era um cara que, se recebesse um embaixador de qualquer lugar, ele mesmo falava em inglês, não precisava de tradutor, ele falava francês, falava espanhol, quer dizer, era um negócio, eu acho que trabalhar com ele devia ser completamente diferente. Mas a questão é a seguinte: quem assiste algumas TVs públicas, como Justiça, TV Senado, tal, nota que eles, quando nos intervalos das sessões, eles passam muito programas sobre cursos realizados por eles para os funcionários. Você não acha que no Brasil se abandona essa questão de cerimonial e por isso a gente vê tanta bobagem acontecendo em cerimoniais públicos? Não falta formação? Falta formação, que boa pergunta. Oficial para isso? Não, que boa pergunta, porque a gente está há anos, aliás, foi o finado deputado, Mário, me ajuda? Fugiu o nome do deputado já vou lembrar, que foi bárbaro, ele levou... Arnaldo Faria de Sá, que levou o nosso projeto de uma lei para criar a profissão de cerimonial. Foi ele que levou há mais de 15 anos atrás. Foi aprovada, né, Mar? Foi aprovada a lei, finalmente. E agora o que precisa? Precisamos estabelecer um curso profissionalizante que já tem. A gente tem isso montado, nós temos várias associações, já temos cursos montados, mas a gente precisa de uma universidade que abrace isso, e é disso que nós estamos atrás. Porque a lei só começa a funcionar quando você tem um curso profissionalizante. E a universidade só começa a botar esse curso em pé se a lei passou. Agora, eu estou com uma universidade de São Paulo que aparentemente interessada, quem sabe o ano que vem a gente consegue implantar o curso. Porque é o tipo de curso que pode ser feito por EAD. Pode ser feito por EAD. A gente tem na nossa plataforma já um curso de cerimonial, um curso livre, mas que dá um certificado. Eu acho, é nosso, eu tenho que falar, que eu acho completíssimo, mas é o Mário que fez, que é um grande cerimonialista. Então, que a pessoa entra lá, claudiamatarazzo.com.br, e Cláudia Matarazzo ensina, aliás, e tá lá o curso. Mas a ideia é fazer um profissionalizante mesmo, porque precisa de 3, 4 anos. Precisa estar pronto não é pronto para fazer um evento com autoridade, isso é o básico, mas precisa estar pronto para fazer um evento internacional, para dialogar com o Itamaraty, etc. Então, justamente porque as pessoas acham que cerimonial é o cara que cuida de flores para a primeira-dama, quando, na verdade, o cerimonial vai muito além de etiqueta, né? Ele pode ser responsável por fazer com que numa reunião, por exemplo, se você está chamando uma pessoa de fora para trazer verba, trazer alguma coisa, não haja constrangimento de nenhuma espécie que atrapalhe o negócio. Não, o cerimonial é o planejamento anterior de qualquer um desses grandes eventos. Basta dizer que a vinda do Papa Bento XVI e depois do Jorge Bergoglio, desse Papa Jorge Bergoglio a gente não fez, mas a do Bento XVI foram 8 meses de preparação e era o cerimonial do governo do Estado preparando. Tinha 8 mil homens na segurança do Papa, então não é uma coisa simples, né?
Isso foi organizado pelo Pelo cerimonial. E eu, a tonta, estava caindo de paraquedas, era o início. Então eu ficava com um olho desse tamanho, mas ainda bem que tinha uma pessoa experiente, tinha uma equipe, você tinha o general do Sudeste, né? Você tem várias coisas que te apoiam, mas é o cerimonial que faz. Em última instância, a reunião é com o cerimonial. Foi aonde eu aprendi. Eram brasileiros? 8 mil policiais, nossa, eram policiais, né, Mar? E exército, né? Exército, Marinha, Aeronáutica, 8 mil em São Paulo. Tinha homem em cima da árvore e tal, ninguém viu, ninguém sabia. Mas tinha que ter, né? A gente acaba de ter do nosso lado uma pessoa que eu queria ter toda semana aqui no programa. É uma pena que a gente não consegue trazê-la de São Paulo para Santos toda semana. Ah, mas pode trazer assim, semana assim, duas não, que a gente vem. Uma sim, duas não? Uma sim, duas não. Chegamos ao final da opinião litoral desta sexta-feira, agradecendo muito a presença da Cláudia Matarazzo, a participação do Roberto Mohamed, o trabalho da equipe técnica e de jornalismo daqui do Sistema Costa Norte e a você que acompanhou a gente mais essa edição. Até segunda-feira, nesse mesmo horário, depois do Jornal Litoral, e um ótimo final de semana para você que você merece.